Então, gente, vamos subir aqui. Olha, essa minha amiga, o nome dela é uma onomatopeia. Chinchak. Adoro essa moça chinesinha. Olha aí, seja bem-vinda, querida. A chinesa mais brazuca que existe. Tudo bom? Tudo. Obrigada pelo convite. Ai, obrigada por estar aqui conosco. Olá, Tings. Prazer Oi, ter você aqui com a gente. Bom. Bem-vinda. Obrigada. Gente, olha só, ontem eu conversando com a Tings, ela fez um artigo muito legal que conta a história da longa marcha. Aí eu queria que ela falasse um pouco para a gente, ela até me mandou um material aqui para a gente mostrar. Eu queria que você falasse, Tings, o que foi essa longa marcha para as pessoas entenderem, né? E a importância dela nos dias de hoje, para a gente entender um pouquinho de história, né? E como que ela se conecta com a China da atualidade. Aí eu vou colocar aqui as fotos que você me mandou para a gente conversar. Tá. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acompanho esse programa, é ótimo estar aqui. Enfim, eu acho que a longa marcha que começou agora faz 90 anos, deste mês, é uma das conquistas, né, mais contadas, tipo, na esquerda, pelos revolucionários no mundo, no último século. Durante esse período, eu acho que muitas pessoas vão saber já, mas foi um ano, o Exército Vermelho do Partido Comunista da China e também seus apoiadores camponeses, sobretudo, percorreram 9.000 quilômetros, atravessaram 18 montanhas, 24 rios. Então, era uma ódice, ou inédita na esquerda, acho que mundialmente, mas também na China. E esse ano está marcando esses 90 anos, mas também os 75 anos desde a fundação da República Popular da China. Então, por isso, eu acho que é importante revisitar e através essa feita histórica, pegar algumas lições que são interessantes para a gente pensar para nossas lutas atuais hoje. Então, eu escrevi esse artigo, foi publicado no site do Movimento Sem Terra, primeiramente, para resgatar um pouco dessa história. Eu acho que, primeiramente, é uma questão de importância de organização e uma organização forte, que a gente aprendeu pela experiência da Longa Marcha. A segunda questão é como a importância de mobilização das massas, porque, claro, a Longa Marcha é uma espécie de recuo, né? Mas também foi uma oportunidade para o movimento comunista para massificar ao longo do caminho durante um ano. E também o terceiro é a importância de avançar um projeto nacional e revolucionário, que era o que o movimento, o Partido Comunista tinha feito durante essa jornada. Mas, enfim, eu vou começar por aqui, depois a gente pode conversar mais. Maravilha. Tings, eu queria que você falasse um pouquinho de você, para se apresentar aqui para a nossa audiência, né? Onde você nasceu e onde você trabalha. Agora você está no Brasil, né? Mas fala um pouquinho de você para a gente começar. Claro. Bom, eu nasci, na real, em Hong Kong. Ainda era uma colônia britânica na época, porque só em 97 foi devolvido para a China continental, né? Reunificou com a China só em 26 anos esse ano, então é bem recente. Eu sou muito mais velho do que isso, mas enfim. E depois eu fui para o Canadá, onde eu vivi durante muitos anos. Eu fiz minha formação lá com meus pais, vivendo no Canadá. E eu entrei na militância no Canadá mesmo, um movimento de imigrantes. E depois eu fui nesse mundo mais de militância mesmo.
E hoje em dia eu estou no Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, que foi fundado em 2018 a partir dessa demanda de muitos movimentos sociais, movimentos populares, sobretudo no sul global, na América Latina, África e Ásia, por isso tem o nome Tricontinental, e para criar mais produções intelectuais, conhecimento, a partir da visão dos movimentos e forças populares. E hoje em dia sou uma pesquisadora no instituto, eu moro na China, então uma parte das minhas pesquisas é sobre China e a conexão entre China e o resto do sul global e as consequências mais geopolíticas, digamos. Mas também sobre as realidades da China, que é pouco conhecidos pelo resto do mundo. Inclusive, tem uma revista, uma publicação a gente faz como uma parceria, chamada Wanhua Zonghang, que é uma revista chinesa que é muito importante, que traz vários debates da China atual, e a gente traduz, faz uma seleção primeiro, traduz para o português, espanhol e inglês, para também ser uma ponte desse diálogo entre a China e o resto do sul global. Então, um pouco o que eu faço hoje em dia. Eu acho que essa é a minha vida, em sumário. Muito bom, Tins. Eu quero pegar exatamente sobre isso que você falava, do exercício do Instituto Tricontinental, de estudar e mostrar também para o mundo essa relação da China com o sul global, né? Como você acha que o sul global olha para a China e vê a China? Porque o que nós percebemos aqui do Brasil, pelo menos, são diferentes críticas. Houve um momento em que se falava, não, a China tem uma fachada de socialista, mas na verdade é capitalista. Isso mudou um pouco nos últimos anos, principalmente a partir da liderança do Xi Jinping. Como você acha, a partir dos seus estudos, das suas análises, da relação que você tem com outros estudiosos e com a militância mesmo que você falava, que hoje o sul global vê a China? Bom, eu acho que uma pergunta muito boa, é muito complexo, né? Porque eu acho que esse entendimento sobre China, a partir das guerras, da militância, o resto do sul global, ainda falta muita informação do que é o que está acontecendo de verdade. Será que depois dessa reforma e abertura, que começou no Deng Xiaoping, no final dos anos 70, já foi tipo o final do socialismo, que a China já foi para o caminho capitalista. Mas, enfim, para tentar responder essa pergunta, eu queria mencionar um artigo do Financial Times que eu li quando eu acordei hoje de manhã. Era sobre essa caída dos números de bilionários na China, porque cada ano sai um estudo feito pela China sobre números de bilionários, chamado Huron Index. Enfim, e na real caiu muito, nos últimos 3 anos, caiu 36%, então 1/3 dos bilionários. Ou seja, foi entre 2021 até agora, caiu de 1.100, um pouco mais do que isso, a bilionários até para 753. Então, uma caída bastante significativa. E depois eu fiz um post sobre isso, um camarada de Cuba me escreveu, ele falou que isso era mais um argumento a favor do socialismo. E me perguntou, me diz um outro país onde o número de bilionários está diminuindo. E claro, a mídia ocidental parece estar muito preocupado com o destino dos bilionários chineses, mas, obviamente, eu acho que não é só ligado muito com vários controles e medidas que o presidente Xi Jinping tem feito nos últimos anos. E, em geral, é chamado essa expansão desordenada do capital. Soa um pouco estranho, eu acho que em português, mas, na real, eu acho que é um jeito muito esperto para dizer que a luta de classe continua
mesmo nessa fase de socialismo, e agora o governo está, nos últimos anos, tem reprimindo, né, fortemente, muito fortemente, esses setores do capital, esses setores do capital mais predatórios, como os monopólios de Big Tech, os setores privatizados na educação e saúde, e as medidas contra a corrupção, e no setor imobiliário, que a gente tem visto, e onde o presidente Xi enfatizou que as casas são para morar, não para especular. Enfim, essas várias medidas, a gente não tem tempo para elaborar muito agora, mas tem um impacto. Um desses impactos é essa caída dos bilionários, né? Então, eu acho que na China existe capital privado, existe capitalistas, mas esse setor não significa que a China é um país capitalista. A gente está vendo como política e o poder político liderado pelo Partido Comunista impõe sobre o capital, os setores capitalistas. E eu acho que, por outro lado, pensando de socialismo, eu completamente acho que a China é socialista, claro, com essas características chinesas, que não é só um slogan, né? É um experimento única, uma experiência única, né? A gente tem visto um fortalecimento do setor estatal nos últimos anos. Tem uma reinserção do partido na base, especialmente durante essa campanha da erradicação da pobreza. A gente fez um estudo sobre isso no Tricontinental, e também uma inserção do partido também nos setores privados e outras medidas sociais. Então, eu acho que a gente tem que entender ou ver a China, estudar a China, usando não uma visão de socialismo, tipo, nos livros, né? Porque é um experimento ainda sempre mudando, aprendendo, vendo as contradições e também recuando e indo atrás. Então, é muito mais complexo do que é socialismo ou não, é capitalismo ou não. Mas eu acho que o que eu queria dizer é que é muito claro que, especialmente nesses últimos anos, que a política está no comando. Eu queria retornar um pouquinho para longa marcha. Eu queria que você falasse, Tings, do papel feminino nessa jornada aí liderada por Mao Zedong, que eu sei que faz parte da sua pesquisa. Sim. Bom, agora com essa foto, porque eu sei, Yara, você é especialmente interessada no tema de mulheres, eu acho muito importante, porque às vezes, quando a gente fala sobre longa marcha, parece que é só um grupo de homens atravessando o país, né? Não existia mulheres também. Mas só com essa foto, esse grupo de mulheres, uma parte do grupo das mulheres em 49, quando a República Popular da China foi fundada. Mas esse grupo foram mulheres que participaram na longa marcha, em 34 até 35. E só falando um pouco sobre elas, é que as mulheres desempenharam um papel fundamental, tanto na questão de provisão de alimentos e roupas para os soldados do Exército Vermelho ao longo da jornada, mas também como esses participantes. Não tinha muitos, né? Dentro de mais de quase 10 mil pessoas que participaram nessa longa marcha, só 32 mulheres eram do Exército Vermelho mesmo, todas elas sobreviveram, mas as suas principais tarefas era na agitação e propaganda, e também cuidando dos soldados feridos, além de recolher os recursos e todas as coisas necessárias para o Exército Vermelho. E eu acho que sem esse apoio, essa participação das mulheres, seria impossível completar essa longa marcha. Então, eu queria trazer aquela imagem, porque é tão raro ver a imagem das mulheres nessa jornada, essa
Obrigada, viu, querida? Tigres, eu queria fazer uma pergunta sobre geopolítica. A gente acompanha sempre os jornais chineses, os portais de notícias chineses, por exemplo, o Global Times, né? Que a gente... Hoje, essa é a matéria de hoje, né? Mais uma vez, é mais um historial contra o aumento das sanções tecnológicas dos Estados Unidos contra a China, que tem aumentado muito. Os Estados Unidos têm aumentado a hostilidade contra a China. Eu queria saber como você observa que os chineses, os jovens chineses, nas cidades, eles têm reagido a isso, porque até pouco tempo atrás a China tinha uma relação muito boa com os Estados Unidos, os jovens iam estudar nos Estados Unidos, e agora com essa... não havia essas sanções, isso é uma coisa mais recente. Como isso impacta na sociedade chinesa? É uma guerra fria que está acontecendo, como você vê isso? Qual é a reação dos chineses? Eu acho que esses últimos anos, sobretudo desde a guerra comercial que o presidente Trump começou, né? A gente tem que entender as medidas do Biden só continuou as medidas que o Trump começou, mas desde Trump isso já despertou uma consciência, sobretudo na juventude na China, que os Estados Unidos, claro, durante essas décadas de, vamos dizer, uma amizade ou uma aliança estratégica para desenvolver as forças produtivas da China, depois a forma de abertura, isso, essa fachada, caiu, né? E com as sanções, com as notícias falsas, com a guerra híbrida. Claro, a gente agora não está nessa guerra quente, hot war ainda, mas a guerra já começou, né? A guerra comercial já começou em vários sentidos. E uma coisa, você vai ver essa palavra de imperialismo voltou a ser usada, né? Depois de muitos anos. É imperialismo de quem? Dos Estados Unidos. Isso fica cada vez mais claro, sobretudo para a juventude. Inclusive, durante esses anos, porque coincidiu com a pandemia, né? Esses últimos anos. E criou uma geração, a gente chama, não são os vermelhinhas, mas são os rosinhas, né? Porque em inglês seria little pink. Porque eles são jovens interessados, talvez são estudando socialismo ou tá interessados em socialismo, mas ainda não são, né? Mas gerou essa geração que é mais crítica ao Ocidente, Estados Unidos, todas as medidas que estão cada vez mais se aproximando com essa história socialista, mas também a construção de socialismo hoje em dia. Mas acho que, como você trouxe essa nova medida, de novo, outro, né? Eu acho que isso já é uma notícia velha, né? E a gente viu muitas essas medidas dos Estados Unidos nos últimos anos para, supostamente, conter o desenvolvimento tecnológico da China. Mas, para ser sincero, isso não tem funcionando muito bem. E a gente só tem que olhar para o exemplo, acho que o exemplo mais citado hoje é de Huawei, que lembram uns anos atrás, em 2020, os Estados Unidos também proibiram suas empresas, não é para investir na China, mas para fazer negócios com a Huawei, para vender os chips que tivessem qualquer tecnologia dos Estados Unidos. E no início, isso afetou mesmo a produção dos smartphones, dos celulares, da Huawei, e vários países, sobretudo no norte global, cancelaram esses contratos com Huawei sobre 5G, enfim. E isso afetou muito a produção de celulares e venda de celulares. Mas o que foi o impacto? Essas medidas forçaram que a empresa estimulasse suas próprias inovações e desenvolvimento para como driblar as sanções, né? Diversificar seus produtos. E agora o Huawei, para
meio sobreviver essas sanções e pensando nas sanções no futuro, já começou a substituir toda a propriedade intelectual dos Estados Unidos em seus produtos. E eu vi uma matéria, inclusive, foi do Economist, que falou que 13 mil peças feitas no exterior foram substituídos pelas peças chinesas. Então, isso foi por causa dessas sanções, por causa dessas medidas que Huawei tinha que produzir e inovar. E, claro, a notícia no ano passado era a Huawei lançou o Mate 60 Pro, né, que tinha aquela seu próprio chip de 7 nanômetros. Agora, Huawei lançou outro celular que é dobrável, que abre um tablet, que esgotou em, tipo, 3 segundos, alguma coisa assim, depois lançou. Mas, enfim, eu acho que, inclusive, o CEO do Huawei falou que essas sanções, na real, ajudaram a empresa a encontrar essa motivação e determinação que estava faltando antes. Enfim, isso é só um exemplo de Huawei, você pode ver várias outras empresas, agora os 5 celulares mais vendidos na China não são dos Samsung ou iPhone, são todos chineses. Isso é uma coisa que aconteceu nos últimos anos. Acho que a iPhone está no 6º lugar, que é impressionante, é difícil imaginar uns anos atrás. Mas eu acho que a última coisa que eu queria falar sobre isso é que isso vai além da questão de consumerismo, né? Mas isso, porque essas medidas agressivas do Ocidente, dos países ocidentais, eles despertaram uma consciência, um debate sobre a necessidade de soberania digital, porque não existe uma soberania nacional sem soberania digital. Então, na real, graças ao Biden, o Trump, que isso, na real, proporcionou uma espécie de desenvolvimento dessa e alguns passos à frente nessa questão de soberania digital. Tins, eu quero trazer uma pergunta da nossa audiência, o Luiz Fernandes, que é nosso membro já por 22 meses. Obrigada, Luiz. Ele pergunta o seguinte: e os cientistas chineses que estão espalhados pelo mundo desde a década de 80, estão retornando para a China ou continuam no exterior? Bom, essa é uma questão muito importante. Eu acho que é ligado também com a questão de juventude, né? Porque depois a Revolução Cultural, com a abertura, eu acho que é aquela primeira geração que teve acesso a estudar exterior, muitos queriam ficar, né? Mas o que você vai ver hoje em dia, a juventude, quem tem acesso, que tem o privilégio de estudar fora, muitos vão voltar, porque, por exemplo, os Estados Unidos nem tem trem-bala, tipo, você vai ver o metrô em Nova York, é um desastre, sabe? Várias coisas, eu estou usando isso como exemplo, mas tem pobreza, cada vez mais, crime, tudo que, na real, incentiva a estudantes voltaram. Mas sobre cientistas em particular, ainda tem muitos cientistas no mundo inteiro, mas sobretudo nos Estados Unidos. Eu tinha lido um estudo recentemente que tem 100 mil cientistas nascidos na China trabalhando nos Estados Unidos. É muito. Mas o que está acontecendo nos últimos anos, essa onda xenofóbica, né? Não sei se vocês ouviram falar sobre essa China Initiative, Iniciativa China, que foi na época de Trump, e era basicamente uma iniciativa de repressão contra cientistas chineses. Claro, você é chinês, você é suspeito de ser um possível espião chinês. Nem importa se nasceu lá ou não, você tem essa cara, você é espião chinês. Mas, enfim, mais de 100 cientistas perderam empregos, foram processados, enfim, foi um macartismo muito forte. Mas o que aconteceu foi antes dessa
iniciativa, mas já estava com essa onda de xenofobia, essa repressão de cientistas chineses ou descendentes chineses, e é que desde 2010 até 2021, quase 20 mil cientistas de descendência chinesa deixaram os Estados Unidos. E para onde eles foram? Metade deles foram para a China continental e Hong Kong também. Então, essa proporção só está aumentando com mais essas medidas, essa xenofobia. Então, isso já é o que está acontecendo. Então, eu acho interessante, né? Em vez de combater essa suposta ameaça da China, as medidas dos Estados Unidos fizeram o contrário, né? Está trazendo de volta nessas cientistas que estão reprimidas nos Estados Unidos, não está conseguindo fazer a pesquisa deles, né? Focar nisso. Eu acho que cada semana você vai ver as notícias de um outro cientista voltando para a China, e eu acho que isso só vai aumentar pela frente, porque eu acho que um mês atrás, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma legislação para reestabelecer essa China Initiative que foi cancelado 2 anos atrás, enfim. Eu acho que eles estão seguindo um caminho que não estava funcionando, mas vai continuar seguindo. Tiggs, e para a gente encerrar aqui, eu vou trazer as 2 outras fotos que você trouxe para a gente fechar aí com essa esperança da longa marcha, né? Aqui você traz um soviet, né? Qual é a história dessa foto? Bom, eu tirei essas fotos. Na esquerda é o primeiro, a República Soviética da China, primeiro soviético, governo, no sul da China, em Beijing, na província de Jiangxi. Foi criado em 1931. Eu gosto dessa foto porque mostra um pouco como essa soviética tinha suas próprias construções, não é uma coisa temporária, era uma experiência de mais ou menos 6 anos, onde o Mao liderou um grupo do Exército Vermelho para o sul para criar esses sovietes. Durante esses anos, criaram 10 mil cooperativos, foram as primeiras experiências de reforma agrária para destruir a terra para os camponeses, cresceu o Exército Vermelho para dezenas de mil de pessoas, e também vários primeiros leis sobre mulheres, por exemplo, e outro era, o primeiro banco foi fundado lá, para também romper com o bloqueio imposto pelo nacionalistas. Primeiro meio de mídia, que é predecessor da agência de Xinhua, que é a mídia estatal. Enfim, só para dizer que durante esse período, já é muito antes, 2 décadas antes de tomar poder em 49, já tinha muitas experiências e experimentos na construção socialista. Eu acho que isso, para entender a longa marcha, não era só um recuo, mas era já traz várias experiências do socialismo, antes de tomar o país inteiro. Aquela segunda foto na direita é onde eles saíram para a longa marcha. Para chegar, você pode ir para o próximo, para chegar em Yan'an. Yan'an era a base para recomeçar tudo, basicamente do zero, né? Chegando com 8 mil soldados, lembrando que começou com mais de 86 mil pessoas, então só 8 mil pessoas chegaram lá para começar tudo de novo, criar uma base em Yan'an, e durante os próximos 10 anos, o partido cresceu até governar áreas de 100 mil pessoas, ou seja, um quarto do país. Então, essas experiências que o partido vai levar quando tomar o país inteiro, não era só de um dia para o outro, eram 20 anos de experiências. E só um detalhe, naquela última foto se mostrou, Yan'an, onde não dá para ver
na foto, mas é onde o presidente Xi Jinping foi mandado durante a Revolução Cultural. Essas são as fotos da esquerda. Eu fui na aldeia onde ele morou durante 7 anos, aquela caverna. Na direita era a foto de uma família que eu encontrei, que tem boas histórias sobre o jovem presidente Xi. E é lá que ele começou a carreira política, né? Ele tentou entrar no partido 8 vezes, não conseguiu, 9 vezes, e finalmente conseguiu, e começou como secretariado do partido da aldeia, e ao longo dos 30 anos, finalmente conseguiu chegar na presidência, mas essa experiência no campo durante esses anos que formou ele mesmo politicamente. Então, a Longa Marcha traz várias histórias, desde Beijing até Yan'an, que ainda é uma fonte de inspiração para a gente, como militantes, pesquisadores e pessoas de esquerda no mundo. Obrigada, Ting. Só lembrando, gente, que o artigo que foi escrito pela Tings, da Brigada Liang Jun, do MST, está lá no China em Foco. O link está aqui no nosso chat. Obrigada, viu, Tings? Adorei recebê-la aqui. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Muito ótimo. Obrigado, Tings. Abraço. Abraço. Tchau, querida.